Você não precisa necessariamente ter fundado um negócio, mas você tem que ter os comportamentos que um empreendedor de sucesso vai ter. Fala galera, eu sou o Thales Gomes e esse é um episódio do Papo de Gestão, um podcast do G4 Educação em que eu converso com os maiores gestores do Brasil. Aqui você vai aprender as lições que eu gostaria de ter escutado na minha trajetória e vai participar de conversas com pessoas que eu admiro sobre gestão, liderança, alta performance e outros assuntos que são necessários para você ser um líder 4.0. E no final, não esquece de ir no Instagram do @G4 Podcasts para me falar o que você está achando sobre esse projeto. Fala pessoal, bom dia, grande prazer estar com vocês aqui, sou o Lucas. Bom, primeiro contar uma história aqui minha com o Israel. Israel a gente se conhece desde 2008, ali nós dois palmeirenses, nós dois morávamos em BH, a gente se reunia para assistir jogo do Palmeiras ali, na época era uma época diferente do Palmeiras, né, Israel? E eu lembro do dia que ele contou a ideia da Melios, estava num bar ali no final da Copa do Brasil, se não me engano, e eu falei, putz, que interessante, mas eu não via muito futuro na Melios, principalmente porque eu via muito uma cópia da Dots, né, Israel? Eu queria que você contasse para a gente aí um breve introdução, o que é a Melios e por que vem dando tão certo aí, a primeira startup brasileira a fazer IPO na Bovespa e tudo mais, cara. Boa, obrigado. Gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Deve estar todo mundo morrendo de fome aí, então nós vamos ser cirúrgicos aqui nas coisas que a gente vai conversar. Mas o Lucas comentou aqui, é engraçado, né? A gente se conheceu literalmente na torcida organizada do Palmeiras de Minas Gerais. Então, assim, como é que o mundo dá voltas, né? Agora o cara está aqui junto, cercado de grandes amigos meus também, como CEO do G4. Cara, legal demais ver a sua história também. Mas, cara, quando a gente começou, né, lá em 2011, a gente nasceu realmente para meio que causar uma disrupção nos programas de fidelidade, né? Todo mundo aqui já deve ter ganhado ponto, milha e etc. Agora, poucos talvez conseguiram trocar essas milhas, esses pontos aí, por alguma coisa de valor de verdade, né? E aí, talvez, quando você está quase trocando ali pelo iPhone que você tanto quer, o ponto expira. Então, era essa frustração que a gente vivia lá em 2011 e a gente quis resolver isso. E a gente achou nesse modelo de cashback, né, a forma de fazer isso que a gente queria fazer. Então, o modelo de cashback ele apenas simplificou a burocracia dos programas de pontos. E assim, eu tinha 22 anos, né, na época, e eu estava... Nossa, nós temos uma ideia genial, cara. Esse negócio vai explodir, vai dar super certo. Ninguém gosta de usar programas de pontos. Eu estava iludido assim, que seria muito mais fácil do que realmente foi, né? E não foi nada fácil, essa que é a verdade. Então a gente tomou muita porrada, cara, no início. A gente continua tomando até hoje, mas no início ali a gente passou talvez à beira da morte ali durante 2 anos, desacreditando que o negócio ia funcionar, porque o negócio não crescia. Mas aí, poxa, a gente começa a aprender, a gente começa a aplicar as coisas, como o Thales estava bem falando aqui, e as coisas começam a acontecer, né? Então, no início era uma falsa sensação de que ia dar super certo, depois uma depressão profunda de tipo assim, o que eu fui arrumar, até que a gente conseguiu achar o caminho ali e fazer as coisas que a gente precisava fazer. Boa. Israel, quando a gente pensa nos momentos que a gente está vivendo, né, muita incerteza aí nos próximos meses, até nos próximos anos, crise global, eleição, estamos falando de Copa do Mundo em novembro, aí já para dificultar um pouco mais, dezembro, que já é dezembro. A gente se pega pensando no que trouxe a gente até aqui, quais são aqueles valores que vão nos guiar mesmo nesse tempo de incerteza. E quando a gente fala de Melios, que para mim é muito claro isso, a gente fala de uma cultura muito forte que, pelo menos lá atrás, quando eu comecei a escutar falar de cultura, vocês eram os únicos a falarem disso, né? E eu sei que em 2014 que vocês criaram, de fato, um código cultural para o Melios. Também sabemos que a cultura começa a ser criada no momento que a empresa começa, no primeiro funcionário, no segundo funcionário, já existe uma cultura ali. Como que foi esse processo de criada de cultura, de colocar isso no papel, e isso de fato é necessário? E se é necessário, quando que você acha que isso é necessário, cara? Cara, a cultura, na verdade, ela não começa, não é nem quando você começa a empresa, assim, ela começa na hora que você nasce. E até você chegar ali a fundar a empresa, você vai adquirir uma série de valores
com seus pais, com seus amigos, enfim, com as pessoas que você gosta. E esses valores é a forma como você toca o seu dia a dia, o jeito que você conversa, o jeito que você trata o seu cliente, o jeito que, enfim, que você acredita em coisas grandes, o jeito que você se desafia. Então, é o seu jeito de ser, o seu jeito de trabalhar. Então, assim, tem uma confusão muito grande, né? E eu acho que é legal a gente desmistificar esse negócio. A cultura, gente, para quem é empresário aqui, né? A cultura é você. Você que fundou o seu negócio, você que sabe o jeito que você gosta de fazer as coisas e como que você trata as pessoas. E você tem que buscar pessoas, que foi basicamente o que a gente fez desde o início, que tinham esse mesmo jeito de trabalhar que eu e o Ofli, né, que é o cofundador do Melios. Então, ao contrário do que muitos pensam, né, você não constrói a cultura, você cultiva aquela cultura que você trouxe desde o berço, o jeito seu de trabalhar e com quem que você quer trabalhar também, né? Pois é, tem empresa que não está nem aí para isso e cresce, poxa, vira empresa de bilhões e bilhões de dólares, de reais. É possível. Mas aí o que eu costumo falar a respeito disso, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com quem eu gosto de trabalhar. Quem eu gosto, com quem, poxa, dá certo comigo. Eu lembro de um anúncio de vaga que eu vi, sei lá, deve ter sido 2015, de que até sei o que você está falando. A gente não gosta de trabalhar com pessoas chatas, alguma coisa assim. Não era o gosta, pré-requisito da vaga. Tem empresa que funciona trabalhando com gente chata, gente competindo uma com a outra e tudo, e aí não gosta. A gente gosta de outro perfil. Eu não gosto de gente chata, gosto de gente legal, gosto de uma sensação de família dentro da empresa. Tem gente que não gosta e está tudo certo, cada um com a sua cultura. Mas lá a gente tem muito essa sensação de família, assim. Então, poxa, imagina eu trazer alguém para a empresa que não tem esse negócio da família, que não gosta muito de relacionar, que a pessoa trabalho e vida pessoal é vida pessoal. Para mim não existe distinção assim, entre vida pessoal e trabalho. Então eu procuro pessoas que também vão pensar igual, assim, que vão estar ali vivendo a vida delas, não o trabalho delas apenas, né? E o processo de formalizar essa cultura, Israel? Como é que foi? Quando vocês começaram? De lá para cá teve muita mudança ou não? Aquele core permanece e algumas coisas só foram adicionadas e retiradas? Como é que é hoje, cara? Não, segue mudando até hoje, assim, a gente vai evoluindo, né? No início, gente, no início era muito no feeling. Você vai contratar alguém, você vai entrevistar ali, você tenta buscar um pouco das coisas que você quer ver, né, da pessoa, que são parecidos com você. Então, não era um negócio muito estruturado. E, por esse motivo, a gente acabava errando muito. Então, a gente acertava, a gente trazia pessoas que estão aqui até hoje, desde 2011, mas, ao mesmo tempo, a gente trazia algumas pessoas que não dava certo. A pessoa ia ser mais feliz em outro lugar e a gente ia ser mais feliz sem ela. E a gente começou a estruturar esse negócio. Eu lembro que foi 2014 mesmo, 2014 para 2015 ali, eu procurei, eu estava estudando mais sobre cultura, né, porque a gente sabia que existia um negócio diferente ali, mas a gente não conseguia dar nome para aquele negócio que existia, né, para o nosso jeito de ser, para o nosso jeito de trabalhar. E aí eu comecei a buscar, cara, fui no Google, busquei artigos sobre cultura e etc. Aí eu lembro que eu caí num artigo lá que falava de uma startup americana que fez um off-site, que eu não sabia nem o que era off-site, né, que os executivos vão ali para um lugar afastado, 3 dias, etc., e fazem uma série de dinâmicas. Eles fizeram um off-site para chegar nos valores da cultura, assim, para identificar, junto com aqueles executivos ali, sócios, etc., o que eram os valores, de fato, da companhia. E a gente fez a mesma coisa. Na época, foram 8 pessoas para um sítio em Esmeraldas, ali perto de BH, e a gente ficou lá 3 dias nesse sítio, fazendo uma série de dinâmicas para chegar nos pontos da nossa cultura hoje, né, que basicamente nos descreve, assim. E aí, para dar exemplos, né, para ficar mais palpável para vocês, assim, o que é esse negócio de cultura, né? Porque às vezes fica um negócio meio folclórico, né? Cultura, folclore, o que é isso que está acontecendo? Mas alguns pontos, né? Primeiro eu vou começar pelo que eu mais gosto, assim. A gente acredita que nada é impossível. Aí eu olho para a cara de alguns assim, tem alguns que falam assim, caralho, desculpa aí o francês, gente. Foda. Aí tem outros que olham e falam assim, meu, que papinho, meu. Que porra de nada impossível. A gente quer o primeiro. A gente quer o primeiro porque ele acredita na mesma coisa que a gente acredita. A gente não quer alguém lá dentro vivendo, poxa, nossas reuniões diárias, fazendo reunião lá para conversar com o cliente,
e achando que a nossa cultura é um papinho, ou que esse negócio de nada é impossível é uma balela. Então, a gente quer pessoas que pensam da mesma forma. E aí tem um outro ponto que, poxa, para a gente é super importante, que eu acredito que parece óbvio, né? E muitas empresas, inclusive, colocam isso como valor, mas a gente vive esse negócio na prática, é que um outro ponto da nossa cultura que é o espírito empreendedor. Você não precisa necessariamente ter fundado um negócio, mas você tem que ter os comportamentos que um empreendedor de sucesso vai ter. Por exemplo, poxa, todos nós aqui, gente, a gente toma porrada diariamente, né? É uma montanha-russa, tem horas que, poxa, você está numa euforia extrema durante o dia, e aí durante esse mesmo dia, você está debaixo da mesa ali em posição fetal, tudo dando errado. Todo mundo aqui passa por isso, né? Acho que a grande diferença dos empreendedores, né, de quem realmente nasceu para fazer esse negócio, é que, sofre, vai deitar lá na posição fetal, vai sofrer, vai doer, mas levanta rápido, sabe? Sacode a poeira ali e segue em frente rápido. Não é todo mundo que é assim, gente. E tudo bem, não tem problema. Tem gente que vai ser diferente. Mas no Melius a gente quer pegar essas pessoas que são exatamente desse jeito e colocar lá no nosso meio. Porque a gente entende que essa pessoa vai lidar melhor com frustração, vai conseguir tomar umas porradas ali e vai amaciar essas porradas melhor do que outras, e vai ser mais produtiva e vai ser mais feliz. E a gente vai ser mais feliz com ela também, né? Então, só dando 2 exemplos aqui, acho que já é meio que o suficiente assim, para vocês entenderem o que a gente olha assim, na hora que a gente fala de cultura. Complementando um pouco o que você disse, cara, e trazendo um pouco de como foi para o G4, né? Desde que a gente foi fundado, já existia ali um pouco dos comportamentos que a gente gostava, mas a gente nunca tinha colocado no papel. E a gente fez um processo muito parecido com esse. Foram 2 dias, mas foram 2 dias. Foram quase 2 meses de processo, da gente já sabendo ali 80% do que a gente queria, mas muitas discussões sobre onde que deveria estar o ponto, onde que deveria estar a vírgula. Então, por exemplo, nossa grande meta, né, nosso BREG, que hoje é 1 milhão de novos empregos gerados pelos nossos alunos até 2030. Existia uma grande discussão de como que isso deveria ser escrito. Gerar 1 milhão de novos empregos até 2030, não é a gente que está gerando. É 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos. Então, foram muitos dias, muitas semanas mesmo discutindo, isso aqui vai, um valor que deu muita discussão. A gente tem um valor hoje que temos os mais altos padrões. E a grande discussão sobre ele é qual que deveria ser. Temos os mais altos padrões como ficou, ou era a primeira ideia, que era intolerância à mediocridade? A gente nunca quer estar satisfeito com o médio, a gente nunca quer estar satisfeito em só entregar aquilo que a gente prometeu, ter resultado com aquilo e ok. A gente quer estar sempre fazendo melhor, sempre olhando para o próximo passo. Então, esse processo foi extremamente importante para a gente chegar, e assim que a gente fez na apresentação, a gente já olhou, isso aqui já deveria estar um pouco diferente, vem sendo um processo de melhoria contínua desde então, e acho que o grande ganho, principalmente quando a gente traz para esses momentos de incerteza, é a gente olhar para esse código de cultura, olhar para os valores que a gente escolheu, né? Óbvio que a gente já vivia, mas a gente escolheu, olha, isso aqui que a gente quer como dono da empresa, como sócio da empresa, como board da empresa, mas e quando tem que ter as escolhas entre as 2 ótimas coisas, né? Você tem que escolher entre A e B, são 2 ótimas opções, talvez até uma delas tenha um retorno financeiro maior, mas é o momento que a gente olha para lá, será que a gente vai falar isso aqui com o time? Um dos nossos valores é jogar o jogo abertamente, então não tem como não falar sobre isso com o time. Então esse é um ponto super relevante quando a gente traz para a cultura, que antes da gente ter, por mais que a gente se comportasse dessa maneira, a gente não tinha como, nesses momentos difíceis, olhar para trás e fazer. E outra coisa que eu queria que você explicasse para a gente, Israel, já conhecendo também um pouquinho, vocês têm também a primeira vez que eu escutei sobre isso foi com vocês têm um comitê de cultura para aprovar qualquer pessoa que entra lá e que, se não me engano, a pessoa que está contratando não pode participar. Como que funciona isso? Como que vocês avaliam, cara? Eu acho que é importante a gente entrar, porque eu acho que está aqui que é justamente nisso aqui que talvez vai ser o maior aprendizado que eu vou conseguir dividir com vocês hoje, que na verdade, não é nem um comitê de cultura, né? A gente chama de entrevista de cultura. Porque, gente, cultura, 80% do sucesso que você vai ter nesse negócio, na minha visão, é no recrutamento. Desenvolvimento depois é você fazer manutenção, assim, mas você recrutou a pessoa que tem a cultura. Então, 80% é ali, tá? E para isso, né, para garantir que a gente estava sendo assertivo, né, no nosso processo, a gente criou essa entrevista,
chama entrevista de cultura, é a entrevista final do processo seletivo, então já passou por todas as etapas tradicionais aí que todas as empresas têm. E aí essa entrevista de cultura, ela tem sempre 3 entrevistadores do nosso lado, Mélios. Esses 3 entrevistadores, eles não podem, em hipótese alguma, ser da mesma área que aquele candidato aplicou. Então, se for uma área de marketing, não vai ter ninguém do marketing lá, vai ter gente do desenvolvedor, vai ter alguém do comercial, vai ter alguém do administrativo financeiro. Então, a gente coloca pessoas de outros setores. Mas essas pessoas que entram para fazer essas entrevistas, né, hoje a gente deve ter umas 100, né, das 1000 pessoas no Mélios hoje, a gente tem umas 100 que fazem essas entrevistas. A gente chama de guardiões da cultura. São pessoas que a gente treina para fazer essas entrevistas, mas são pessoas que já viviam a cultura assim, muito à flor da pele, sabe? Que transcendia a cultura do Mélios, que eram exemplos dentro de casa. E aí a gente faz uma série de treinamentos para ajudar essas pessoas a se tornarem bons entrevistadores. E essas entrevistas, elas duram 1h30 ali para 2 horas até, e é quase que um bate-papo assim entre os candidatos entre o candidato e os entrevistadores. E a gente faz perguntas onde que basicamente a gente tenta extrair das pessoas experiências de vida. Então, eu vou dar um exemplo de uma pergunta que a gente costuma fazer. Pô, Lucas, qual foi a coisa mais difícil que você já conquistou na sua vida? A cabeça da pessoa já vai lá atrás, nasceu, cresci, cheguei até aqui. O que a pessoa... Libertadores de 2021. Pronto, é isso. Foi fácil, cara. Então, a gente faz perguntas, né, para as pessoas, e aí pode ser do lado pessoal, do lado profissional, tanto faz. A gente deixa super em aberto, e assim, é incrível. Assim, tem gente que vai brilhar na resposta, vai falar coisas que nem ela mesma esperava que ela falaria, assim, ou que nunca tinha pensado que aquilo realmente foi um negócio incrível que ela conquistou. E vai ter gente que não vai ter conteúdo. Seja porque estava tímido, não conseguiu falar, ficou nervoso, etc., faz parte do jogo. Seja porque, de fato, não tem conteúdo, nunca conquistou nada relevante, tampouco vai conseguir conquistar no Mélios. E esse tipo de pessoa é bomba. Então, a gente faz uma série de perguntas lá para a gente identificar esses critérios, né? E, ao final, né, da entrevista, né, os 3 entrevistadores continuam na sala, né, e eles passam por uma planilha que a gente tem de acompanhamento, e essa planilha tem uma série de tópicos lá onde que eles vão marcando se não tem o ponto da cultura, se é o nível 1, 2 ou 3 ali daquele ponto da cultura, e tem que ser unânime. Então, veja que eu estou contratando um C-Level, tá? E já aconteceu isso que eu vou contar para vocês. Estou contratando um C-Level, a gente estava para contratar um CFO, encontramos um CFO, assim, nossa, cara, essa pessoa, se entrar aqui, vai ser assim, mudança de patamar em todos os sentidos. Enviei para... Passou na minha entrevista, passou na entrevista técnica, passou em tudo. Foi para a entrevista de cultura, bomba unânime. Não foi nem tipo assim, 2 falaram sim, 1 falou não, não. É bomba unânime, assim, tomou bomba. E, geralmente, quando toma bomba, eles enviam para quem abriu a vaga a explicação, né? E aí eu li o reporte ali que foi feito, eu nem questionei. Assim, cara, vai dar errado. Não vou trazer, tá certo. Então, pô, puta de uma frustração. Você estava precisando da pessoa. E é justamente por isso, gente, eu não mencionei, né, que a gente não coloca pessoas da mesma área para fazer entrevista. Porque se você coloca pessoas da mesma área, se tem a vaga aberta é porque a pessoa está precisando. A área está precisando. Então, tem um viés ali que, às vezes, é quase que imperceptível, mas existe o viés. Se provavelmente eu tivesse nessa entrevista de cultura também, né, desse meu candidato, eu ia dar um jeito ali de pegar alguma frase que ele falou, distorcer essa frase e falar, tá vendo? Nada é possível. Aí perde o sentido, né? A gente está se sabotando nesse negócio. Então, assim, pessoal, muito legal falar desse negócio de cultura, funciona, você encontra boas pessoas que ficam mais do que a média trabalhando lá, entregam mais do que a média, porque é o nosso jeito de trabalhar, mas dói. Imagina quantas pessoas a gente tem que entrevistar, quantas pessoas não passam na entrevista de cultura,
mesmo no momento que a gente está precisando de ajuda em alguma área. Então, é um negócio que é dolorido, é sofrido, mas é como a gente aprendeu a chegar até aqui. Poxa, eu acho que até agora funcionou bem. Então, a gente começou pequenininho lá em BH e agora, poxa, estamos em 44 países. Poxa, puta time bom pra caramba, cheio de coisa para fazer. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem morrem. Por isso, criamos a Imersão do G4. Ela possui 3 pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem-sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso, oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com/mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela, você terá 3 dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acesso a uma plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de 3 dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa. Cara, quando a gente está 4, 6, 8, 12 pessoas na mesma empresa, é muito fácil ali, tanto a parte da cultura quanto mesmo a comunicação. A gente faz um avanço no tempo aí, principalmente pós-IPO, que vocês tinham 300 pessoas no IPO, certo? 130. 130 para 1.000 aí em vários países, comprando empresas e tudo mais. Como que faz para manter isso nesse cenário e ainda mais como vocês ainda estão em 100% home office, ou não? Boa. Dos 130, né? Para chegar em 500 foi contratação mesmo, a gente recrutando. E os outros 500 vieram através de M&As que a gente fez, né? Então, vou falar um pouco de que a gente olhou. A gente olha dos dois lados. Primeiro, falando de manutenção de cultura, na parte de contratação mesmo orgânica aqui, é o que eu já falei. Só funciona porque a gente recruta muito bem. Se a gente fosse desleixado no recrutamento, colocasse para dentro pessoas ali meio que duvidosas em termos de alinhamento com a cultura, cara, dificilmente a gente funcionaria no regime remoto que a gente funciona hoje. A gente tem time em 160 cidades, né, mais de um país, com sede. Então, é um negócio que, assim, recrutamento, gente, 80% está ali, a gente segue fazendo esse negócio até hoje, e eu vi na prática que o estar perto é bom, ele ajuda em diversas coisas, mas não é o único caminho. Então, a gente conseguiu montar um time ali, sair de 150 para 500 organicamente, de pessoas alinhadas, com excelentes avaliações de Glassdoor, excelentes avaliações internas. Então, a gente consegue manter o nível porque a gente recruta muito bem e sabe escolher a pessoa com a cultura que a gente quer. Na parte dos M&As, é muito mais difícil. A primeira coisa, né, que a gente tem que meio que fazer uma entrevista de cultura com o founder da empresa que a gente está comprando, né, ou o executivo principal dessa empresa. Se não der bom, esquece, cara, porque comprar empresa já é um negócio difícil, fazer a integração já era um negócio difícil. Imagina se o fundador, se o executivo principal não tem a cultura, né? Aí vai ser dor de cabeça na certa. Então a gente olha isso, mas depois que a empresa é absorvida, né, vem de tudo, né? Então no time ali vai ter pessoas que a gente vai identificar que tem a nossa cultura, vai ter pessoas que a gente vai identificar que não tem. E o que é muito louco, que a nossa cultura ela é tão única, assim, o nosso jeito de ser, que a gente não precisa nem fazer as demissões. Entra, a gente compra alguma empresa, a pessoa começa a viver o dia a dia ali e fala assim, isso aqui não dá para mim, não. Aqui não vai funcionar para mim, não gosto. Então o negócio meio que expurga, sabe? A gente já vai reciclando a turma meio que quase que naturalmente, assim. Acho que essa que é a parte boa de ter uma cultura forte. E pelo que eu acompanho de vocês, é assim que vocês fazem lá. Cultura completamente diferente da do Melios. Acho que, poxa, poucos pontos parecidos, eu imagino. Mas o importante não é ser igual à cultura do coleguinha, gente. O importante é ter. E você respeitar esse negócio e realmente recrutar usando aquilo ali como algo essencial e obrigatório. Se eu diria que é o grande... Vou dizer que é o segredo, porque não é segredo, mas é uma das coisas que eu coloco como fator decisivo aí pelo crescimento que a gente vem tendo, cara. É muito difícil
você conseguir criar uma cultura, como a gente criou, uma cultura mais agressiva, mais focada em resultado mesmo. Acho que quem acompanha a gente aqui em fim de mês no Instagram, vê alguns vídeos ali do time comercial, principalmente, fazendo festa, estourando champanhe no escritório e tudo mais, todo mundo pulando, sempre batendo nos últimos 5, 10 minutos do mês ali. Então, isso é um ponto super relevante. E tem um outro também que, batendo outro papo, você me disse que eu queria trazer para o pessoal, Israel. Vocês decidiram em algum momento não focar muito em trazer pessoas muito sêniores de fora e sim formar essas pessoas dentro de casa. Isso continua mesmo com esse crescimento aí em 2 anos, 130 para 500? Acredito que tenha sido muito mais difícil do que de 80 para 120, de 80 para 130, né? Como que vocês pensam isso hoje? Continua, a gente tem um pensamento parecido, mas agora com essa última pernada de crescimento que a gente teve, a gente trouxe muitas pessoas de fora também, que já eram formadas, executivos ali em outras companhias, etc. Mas não necessariamente os melhores que a gente conversou, tecnicamente falando. Então, a gente é super ok em pegar alguém que a gente sabe que consegue chegar lá e que a gente sabe que não está pronta hoje, entendeu? Então, a gente prefere escolher a cultura ali, botar 100% do jeito que a gente quer e aprovou na cultura, unânime, aquele negócio todo, mas não é uma pessoa que tecnicamente está apta para fazer aquilo, do que pegar alguém que está 100% apta a fazer, mas que a cultura ali passou meio que capengando, sabe? Então, é assim que a gente olha para esse dilema. E, cara, assim, do jeito que a gente fez lá, né, a gente já tentou de tudo. Assim, a gente já tentou trazer, lá atrás, quando a gente tinha um processo menos estruturado, os executivos de fora e o negócio não funcionava. Aí, agora, mais estruturado, a gente traz alguns executivos e funciona, porque a gente está olhando para a cultura. Mas eu só tenho coragem de subir essa turma, cara, assim, do jeito que a gente faz até hoje. Eu diria que mais da metade do meu C-level começou comigo, ou entrou bem no inicinho, então, ou seja, foram pessoas que a gente formou. O único motivo que eu tenho coragem de fazer isso, cara, é porque eu olho para mim, gente. Pô, eu não nasci CEO de companhia pública. Pô, você estava preparado para ser CEO de companhia pública? Óbvio que não. Nunca tinha sido, não existe curso para você aprender a ser CEO de companhia pública. Não existe curso para você aprender a ser CEO de 44 países, né, de uma operação que está em todo quanto é lugar. Você tem que estar preparado para... Tem um amigo meu que fala um negócio que é... A sua bunda tem que crescer à medida que a cadeira cresce, sabe? Às vezes pode demorar um pouquinho, mas você sabe que ela vai crescer. O problema é você colocar alguém lá que a bunda não vai acompanhar o tamanho da cadeira. E aí que é o grande problema, né? E aí, quando a gente olha para a nossa cultura, que a gente tem um ponto lá que é a equipe fora da curva, né? Que a gente gosta de gente que entrega uns trem bizarros desde quando é novo, que você não espera. Aí o espírito empreendedor. São características de pessoas autodidatas, que não tem medo de correr risco, que não tem medo de falhar. Então, é por isso que a gente tem coragem de pegar alguém que nunca foi C-level, tampouco eu, e dar o tamanho da responsabilidade que a gente se dá, sabe? Então, é um pouco disso, assim. Eu não tenho muito... De novo, a gente tem certo e errado, não. Tem gente que gosta de crescer a empresa trazendo mega executivos aí de ótimas companhias e, às vezes, tem até mais sucesso que a gente, né? Mas, de novo, é o nosso jeito de trabalhar e de ser, e a gente segue aquele negócio ali à risca. Esse post que você trouxe foi bem interessante. Está contando um pouquinho da minha história quando eu virei CEO. Você foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. A gente estava no offsite lá em Itu. E o primeiro momento foi, caramba, virei CEO, tal, fiquei super feliz. Passou 15 segundos, eu falei, puta que pariu, e agora? O que eu faço? Eu te mandei mensagem, falei, cara, vamos trocar uma ideia, que eu preciso aqui de uns toques aqui, que eu não faço a mínima ideia do que fazer no dia seguinte. A gente demorou um pouquinho para anunciar, mas é exatamente isso, cara. É quando começar, sem estar pronto, pular na água e ver o que acontece. Sael, mudando um pouquinho de assunto, cara, falando um pouquinho mais de mercado, eu sei que você não pode dar muitas informações, mas a gente vem para um momento do varejo super relevante agora em novembro, que geralmente é um mês e um dia, né? E a gente vem nesse ano com uma ressaca de eleição e vem também com o Jogo do Brasil no início da Copa, que é o Jogo do Brasil no início da Copa, basicamente um feriado, um dia antes, cara. Como que você está vendo aí o movimento do e-commerce, do varejo como um todo, para essa Black Friday, que tem bastante gente que é do varejo, bastante gente de e-commerce aqui também, alguns pensando em antecipar, outros tentando dar o win mesmo na sexta-feira, outros falando de Cyber Week, outros falando da Black Week, enfim.
Cara, eu acho que o varejo inteiro tá com frio na barriga por causa desse jogo do Brasil na quinta-feira. A Black Friday, gente, para quem não acompanha, assim, ela começa a vender realmente, assim, começa a tracionar forte de vendas no final da quinta, sabe? Vai chegando 7, 8 horas da noite ali, até a virada de quinta para sexta, assim, é onde que acontece o maior volume de vendas. E o jogo do Brasil, acho que é tipo assim, 5 da tarde, na quinta-feira. E é feriado mesmo. Assim, a gente já viveu outras Copas, em dia de Copa, a venda é pior que final de semana, assim, não vende quase nada. Então a gente tá, eu acho que o varejo inteiro está meio que apreensivo pelo que vai acontecer, mas a gente teve sinais, cara, importantes, assim, né, que eu já falei, inclusive, em divulgações de resultado, né? Quais sinais foram esses? A gente sempre vende, né? A gente tem um negócio lá que a gente chama de Melius Ads, que é onde a gente permite que os anunciantes, né, as lojas parceiras, comprem espaços premium dentro do nosso app, do nosso site, que comprem comunicações, né, mais intensas com a nossa base de usuários. Então a gente vende esse negócio com antecedência antes da Black Friday ali, e a gente estava assim, morrendo de medo. O que vai acontecer? Juros subindo, confusão, Copa do Mundo. E, para nossa surpresa, assim, sold out, igual todo ano, vendemos tudo que tinha que vender, com premium ainda comparado com o ano anterior. Então, isso mostra, na nossa visão, que as lojas querem fazer, entendeu? Isso olhando pelo lado do vendedor, né? Exato. As lojas querem fazer e nas conversas que a gente tem com eles estão todos buscando meio que uma forma de literalmente driblar a Copa. Seja trazendo um pouco para antes assim as vendas, seja fazendo uma sexta-feira mais forte do que o usual. Então, eu acho que a turma não vai largar o osso fácil, não, sabe? E a gente, de certa forma, a gente acompanha isso, né? A gente é quase que uma proxy ali de todo o e-commerce, né? Dado que a gente tem parceria com as maiores lojas, aí, quase todas as lojas online do Brasil. Então, a gente está animado. Resumo da ópera aqui, apreensivos, né? Ansiosos, mas animados. Boa. E pegando esse assunto, eu sempre gosto de falar das coisas boas, mas eu gosto de trazer um pouco da dor ali do que não deu certo. E acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, vocês caíram na Black Friday. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi essa experiência aí, o que se impactou, como que vocês saíram disso. O Alfredo também tem uma história sensacional da X-Tech lá atrás, quando eles caíram na Black Friday também, nego ameaçando processar e tudo mais. Como é que foi, cara? Pois tem mais de 10 anos de vida aí, né, cara? Então Black Friday é sempre um momento assim muito importante para nós, mas ao mesmo tempo é um momento tenso, porque às vezes o volume de tráfego que vem é um negócio que você não está preparado ainda, por mais que você tenha tentado se preparar. Só que a gente nunca tinha tido um problema mega crítico assim na Black Friday, sabe? E ali, final de 2019, novembro de 2019, fizemos tudo que tinha que fazer, preparamos o site, preparamos um monte de coisa. Cara, o site caiu exatamente na virada da meia-noite, assim. Exatamente na virada. Tava vendendo pra caramba, tava fazendo 180%, cara, ano a ano. Alegria, festa no escritório, porque o dia da Black Friday pra gente é festa. Festa, poxa, contratamos uma empresa com gente fantasiada dentro do escritório, maluquice. Aí passou da virada da meia-noite, o site caiu. E a nossa experiência quando o site cai, né? Poxa, você encontra rapidamente ali o problema, poxa, no máximo 1 hora ali, que já é um tempo absurdo, você volta àquele negócio. Então, ok. A gente ficou até às 3 da tarde do dia seguinte, que é a sexta-feira de Black Friday, com o site fora do ar. E quando voltou meio que ainda assim, respirando por aparelhos. Cara, foi o pior dia da minha vida, assim, disparado. Eu não consigo nem descrever assim, meu sentimento. Que era literalmente a gente jogando não somente o ano no ralo, mas o ano seguinte no ralo também. Porque as safras, né, para quem já fez G4 e etc., as cohorts, né, de Black Friday, são as mais importantes para a gente, porque elas trazem usuários muito qualificados que vão quase que drivar o crescimento do ano seguinte. Então, assim, foi o desespero total. Foi tenso, cara, e foi o que foi. Depois que a gente voltou, a gente continuou vendendo muito. Então, de certa forma, o crescimento ano a ano foi bom, sei lá, cara. A gente deve ter feito um 80%, 90% de crescimento ano a ano, mas ficou aquele gostinho amargo, né? De, puxa, dava para ter feito 150%, 180%. Então, foi uma experiência traumática, mas... Esse foi o dia que você falou que queria sentar embaixo da mesa e chorar? Cara, nossa, foi terrível, cara, terrível. E depois só foi piorando, né? Porque logo em seguida veio o Covid ali. Mas assim, eu não sei se todo mundo sabe, quase ninguém deve saber aqui, mas eu vou dar uma dica boa para vocês aqui, gente.
eu gosto de falar desse tipo de pergunta, assim, sabe? Eu não gosto de falar do que deu certo, porque falar o que deu certo é fácil demais, né? A gente aprende, de fato, quando a gente está escutando as coisas que deram errado. Eu e o Lucas, né, que é meu sócio lá no Melios também, a gente escreveu um livro, e o nome desse livro é a nossa definição para o que é empreender. E empreender, para nós, diferente do que a gente escuta quando a gente faz uma pergunta assim numa plateia como essa, eu vou salvar o tempo de vocês, mas o pessoal fala assim, não, é mudar o mundo. É inovar, é não ter medo de correr risco. É esse que escuta, né, da definição de empreender. Ter sangue no olho. Cara, empreender é a arte de se fuder todo dia e não desistir, meu. Porque é todo dia porrada atrás de porrada, né? Então é isso que a gente, cara, vive lá, saímos muito mais fortes desse negócio. E aí, assim, eu não sei quanto tempo que a gente tem ainda, eu queria até contar um caso, assim, para a gente encerrar. Tem muito a ver com esse negócio da resiliência, né? E da gente apanhar e não cair. Cara, terminou esse novembro, assim, sentimento amargo na boca, aí veio dezembro, beleza, passamos. Em março ali já veio a pandemia, né? Eu lembro, 14, 15 de março ali, a gente começou a se falar em lockdown e pum, fechou tudo. E foi um momento que todo mundo aqui, até os empresários que talvez tenham sido beneficiados pelo fechamento das coisas, né? Alguns poucos foram, o e-commerce foi. No início, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo falou assim, cara, fudeu, agora deu ruim. Eu criei um comitê que a minha diretoria participava de manhã e de noite, todo dia, durante ali a crise, né? E a gente criou uma planilha chamada Crise Coronavírus. E a gente listou uma série de tópicos, uma série de itens, onde que, basicamente, a gente descobria tudo que a gente podia fazer para cortar custos, ser mais eficiente, ou alguma pequena coisinha que a gente conseguiria desenvolver para ter mais receita no curto prazo. A gente listou tudo em ordem de prioridade. E era do nível, a gente tem que se preparar para o pior sempre, era do nível que, assim, o último item, lá, os 70, chamava Seleção Brasileira. Sabe o que queria dizer? Queria dizer que a gente ia sair dos 130 funcionários que a gente tinha e ficar só com 11. E ficar um negócio, tipo assim, cara, chegamos no limite, com 11 a gente consegue tocar um negócio, vai ser um lifestyle business aqui, mas deu ruim, cara, tem que assumir que a gente perdeu. Esse era o 70 da lista. E aí passou 2, 3, 4 semanas ali, o mercado começou a virar, né, para quem era de e-commerce, começou a acelerar muito, a gente começou a crescer. Essa planilha, que chamava ali Crise Coronavírus, ela ganhou uma segunda aba, a primeira era desses itens, ela ganhou uma segunda aba, e o nome dessa segunda aba, IPO. 5 meses depois, a gente estava na B3 tocando sino, cara. 1 ano depois, nós temos 1.000 pessoas em 44 países, depois de comprar 7 empresas. Então, assim, gente, empreender, meu, é uma luta diária de tomar porrada, mas aguentar o tranco, assim, sabe? Você tem que saber a hora de jogar a toalha. A gente tinha o item 70, mas a gente tinha 70. A gente ia tentar de tudo antes de jogar a toalha, né? Então, acho que foi um grande aprendizado para nós, assim, cara. Se você me perguntasse aí na entrevista de cultura do Melios qual foi a coisa mais difícil que você conquistou, eu ia contar essa história, que eu lembro cristalino, assim, na minha cabeça, a gente desenhando 70 pontos, depois virando a chave para fazer o IPO, né? Então foi loucura. E o momento de bater o sino, como é que foi? Todo mundo me pergunta isso, cara. O momento de bater o sino, eu acho que eu só senti isso depois do meu casamento, sabe? Que parece que você transcende seu corpo, assim, ó, você está olhando você e a sua turma lá de cima, sem entender porra nenhuma do que está acontecendo, cara. Então, onde que eu tô? O que a gente está fazendo aqui, cara? Que maluquice, é um sonho? Onde que nós estamos aqui, né? Então, é um sentimento muito engraçado. Eu lembro que a gente foi para uma festa somente dos sócios da época, né? Eram 30 pessoas que vieram aqui tocar o sino na B3 com a gente. A gente levou as 30 pessoas lá para casa, que era a antiga casa do Thales e do Tony, inclusive, né? Que eu aluguei em seguida. Eu morava aqui em São Paulo já. A gente foi para lá. Cara, eu só voltei ao normal depois que eu tomei uns 2, 3 Beer Night lá e meu corpo deu uma relaxada, assim, porque antes eu estava assim, em outro planeta, mas foi uma sensação indescritível, assim. Boa. Israel, queria te agradecer, cara. Muito obrigado. Valeu, gente. Aula aqui pra gente.